E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na autobiografia da Demi Moore, Inside Out. Isso mesmo. No livro Cast, a gente pega a obra que um ouvinte escolheu e destrincha tudo pra vocês. É tipo um raio-x da história, né? E já aviso, a vida da Demi não foi fácil não, viu? A infância dela foi bem complicada. Logo no começo do livro, a gente já vê que ela teve uma infância turbulenta, né? Mudanças toda hora, falta de grana e o relacionamento dos pais dela, nossa. Pesado, né? E essa parte é importante da gente entender porque a mãe dela, a Jeannie, meio que repetia os padrões da família dela, sabe? É como se o trauma fosse passando de geração pra geração. Exato. E tem uma parte da infância da Demi que me chocou muito, cara. Imagina só, É. ela criança, tendo que ajudar o pai a tirar os comprimidos da garganta da mãe dela que tinha tentado suicídio. Nossa, que situação. É pesado, né? E isso marcou a Demi pra sempre, né? Total. Imagina o impacto disso na vida dela. A partir daí ela meio que teve que virar a cuidadora da família. E isso moldou a forma como ela via o amor e a responsabilidade. É de partir o coração. Totalmente. Aí na adolescência, a Demi, como muita gente, né, teve aquela fase rebelde. Ah, normal, né? Quem nunca? Experimentou drogas, álcool, largou a escola, foi ser modelo. É aquela fase de descobertas, de questionamentos. E muitos conflitos, principalmente com a mãe. A relação da Demi com a Jeannie era bem complexa, né? A mãe vendia fotos constrangedoras da filha para tabloides. Que situação, né? Tentava controlar a filha de alguma forma, sabe? Ou até se vingar, vai saber. É difícil julgar, né? Mas é nítido que essa relação tóxica afetou a Demi profundamente. E no meio disso tudo, ela casa aos 18 anos. Parece que ela estava buscando aquela base familiar que ela não teve, né? É tentando construir algo diferente do que ela viveu. Mas a vida tinha outros planos para ela, como a gente vai ver mais pra frente. Esses primeiros anos da Demi são a chave pra gente entender as decisões que ela tomou depois. É tipo a base de tudo, né? Exatamente. As experiências da infância e da adolescência moldaram os desejos, os medos, a forma como ela se relacionava com o mundo. E falando em futuro, a Demi conquistou Hollywood rapidinho, né? Começou fazendo novela e logo estava em filmes como St. Elmo's Fire e Ghost. Sucesso total. Yeah. Mas não pensem que foi fácil, viu? A vida de celebridade tem seus perrengues também. E a Demi passou por cada uma. Por trás do glamour, ela lidava com problemas de autoestima, a pressão para ser perfeita, as expectativas da indústria. É uma loucura, né? Total. Muita gente acaba destruída por essa pressão toda. E os romances, hein? A Demi viveu cada história, Intensas e polêmicas. principalmente com Bruce Willis e o Ashton Kutcher. Cada um, à sua maneira, moldou a visão da Demi sobre o amor, a família e a importância de se conhecer. Os relacionamentos dela são um capítulo à parte nessa história. Verdade. Através deles a gente vê a Demi evoluindo como mulher, né? Descobrindo, errando, aprendendo. E buscando um amor real e duradouro. E não podemos esquecer das batalhas pessoais da Demi, né? A dependência química, a luta para se manter sóbria, os desafios de criar as filhas no meio de tudo isso. Uau. Uma superação e tanto. Impressionante como, no meio de tudo isso, ela ainda tinha forças para cuidar das filhas. Mostra a força dela como mulher, né? Determinação para superar qualquer obstáculo e proteger quem ela ama. E tem uma parte do livro que é de partir o coração, que é quando a Demi cuida da mãe dela, a Jeannie, nos últimos dias de vida. Nossa, que momento, hein? Um momento de, perdão, de cura, de aceitação. É. De um passado cheio de mágoa e conflito. Nossa, essa parte é muito forte mesmo, né? Mostra como ela conseguiu superar tudo aquilo. E perdoar a mãe. Quebrando aquele ciclo de dor, sabe? Exato, o exemplo de superação e amor. Total. E essa força da Demi a gente vê em outros momentos da vida dela também. Verdade. Lembra que a gente falou do casamento com Bruce Willis? Ah, O casalzão dos anos 90. que todo mundo achava que era perfeito. Mas, por trás das câmeras, a relação também tinha seus problemas. Claro, como qualquer casal, né? Eles tinham que lidar com a vida profissional, a família, as diferenças, as expectativas. Um monte de coisa. E a Demi fala abertamente sobre tudo isso no livro, né? Sem esconder nada. Ela fala sobre os desafios da carreira, da maternidade, as cobranças do Bruce. A busca dela por espaço, por realização pessoal. É inspirador ver como ela se desdobrava para dar conta de tudo. E naquela época, a pressão em cima das mulheres era ainda maior, né? Imagina. Ser atriz famosa, mãe de 3 filhas. Nossa, que responsabilidade. Devia ser muito difícil conciliar tudo. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que é quando ela estava grávida da Scout, a segunda filha, durante as filmagens de Ghost. Ghost. Do outro lado da vida. Caramba! Imagina só,
lidar com as emoções da personagem, a pressão do filme e ainda a gravidez. É muita coisa mesmo. Ela arrasou no papel, né? A Molly Jensen é inesquecível. Total. E claro, a gente não pode esquecer daquela capa icônica da Vanity Fair com ela grávida e nua. Quebrou tabus, né? Demais. Muita gente criticou, mas também empoderou muitas mulheres. É, aquela capa deu o que falar. Mas, no fim, mostrou que a Demi não tinha medo de desafiar as regras. É, de se posicionar. E é importante lembrar que, por trás daquela imagem poderosa, a Demi também estava lutando contra os próprios problemas. É, a matéria da Vanity Fair meio que pintou ela como uma diva. É, que é egoísta, mimada. Uma imagem distorcida que colou nela por muito tempo. A mídia faz isso, né? É. Cria narrativas pra vender mais. Sensacionalismo puro. Sem se importar com a verdade. E com impacto na vida das pessoas. Mas a Demi deu a volta por cima, né? Mostrou quem ela realmente era. Em 1998, ela e o Bruce se divorciaram. Fim de uma era. Mas o começo de uma nova fase para Demi. É, ela se mudou pra Idaho com as filhas, né? Longe de Hollywood. Tentando um recomeço. E essa mudança foi importante para ela se reencontrar. Se dedicar à maternidade, fazer novos amigos. E se reconectar consigo mesma. Longe dos holofotes. E mesmo longe de Hollywood, ela não parou, né? Se aventurou no mundo dos negócios. Investiu na Amazon, no Airbnb. Virou referência no Vale do Silício. Incrível como ela sempre buscou novos desafios, né? Nunca se acomodou. Sempre em busca de aprender e crescer. Inspirador. E em 2003, ela conhece o Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher. E se apaixona perdidamente. por ele, né? 15 anos mais novo. Nossa, que diferença de idade. Deu o que falar na época. Mas eles acabaram conquistando o público, né? A história deles é um dos pontos altos do livro. A gente acompanha a paixão, a cumplicidade, A busca por espiritualidade. os desafios de um relacionamento com tantas diferenças. E a Demi se entregou de corpo e alma. Totalmente. Se mudou para casa dele, construiu uma relação com as filhas dele, abriu sua cabala, se permitiu ser feliz, sabe? Parece que ela encontrou um porto seguro, Um lugar para ser lá mesmo. sem julgamento. Mas aí, infelizmente, o relacionamento começou a ter problemas. Não. E a Demi, no momento de fragilidade, volta a beber. Nossa. Pra tentar se encaixar no estilo de vida do Ashton. A dependência química é uma doença séria, né? Existe cuidado constante. E mesmo depois de anos, a gente pode acabar caindo em tentação. Exato. E pra piorar, o Ashton trai a Demi. Que horror. Imagina a dor que ela sentiu. Te partiu o coração. Em 2013, eles se divorciam. Fim de um relacionamento que, apesar dos momentos bons, também trouxe muita dor pra Demi. É verdade. Foi um momento difícil pra ela. Mas, sabe, em vez de se deixar abater, ela usou essa experiência pra se transformar. É tipo recomeço, né? Ela mergulhou de cabeça num processo de autoconhecimento, de cura. Finalmente tirando as máscaras, né? Isso. Deixando de lado os papéis que a vida obrigou ela a interpretar. E se conectando com a verdadeira essência dela. Exatamente. E esse processo de olhar pra dentro, os próprios problemas é difícil, mas libertador. A Demi se dedicou à terapia. Explorou a espiritualidade e, principalmente, se permitiu ser vulnerável. Reconhecer as fraquezas, os erros. E buscar a paz interior. E uma das partes mais emocionantes do livro é quando ela decide cuidar da mãe, a Ginny, no final da vida. É verdade. Apesar de tudo que aconteceu no passado, ela escolheu perdoar. O amor e a compaixão superam qualquer mágoa, né? E cuidando da mãe, ela também estava se curando. Entendendo a história da Ginny, as dificuldades, a influência da família. E a Demi, como sempre, não esconde nada no livro, né? Ela é muito sincera. Fala das inseguranças, dos erros, das consequências. Sem tentar se fazer de perfeita. Ela se mostra como uma mulher real, sabe? Que erra, que sofre, que se perde. Mas que está sempre tentando se encontrar. E aprendendo com a vida. É essa autenticidade que faz a história dela ser tão forte, né? Com certeza. Ela te convida a fazer o mesmo, sabe? A se conectar com a sua própria história. A abraçar quem você é, com defeitos e tudo. É um convite à compaixão, né? Por você e pelos outros. E no final, a Demi deixa uma mensagem de esperança. A vida é um aprendizado, né? Os erros fazem parte do caminho. E mesmo com as dificuldades, a gente pode se reerguer, se reinventar. Encontrar a felicidade. Exato. Inside Out é muito mais que uma biografia, né? É um relato de superação, De perdão. de autoconhecimento. E da busca por um amor verdadeiro. A história da Demi te faz pensar, né? Nas suas escolhas. Nos seus relacionamentos. E na importância de se conectar consigo mesmo. De ser autêntico, de se reinventar. E aí, o que vocês acharam dessa viagem pela vida da Demi Moore? O que vocês aprenderam com ela? Compartilhem com a gente. A jornada de cada um é única, né?
Mas a troca de experiências e a empatia nos unem. E nos fortalecem É isso aí. É. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho. na história da Demi Moore. E até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais um mergulho profundo aqui no LivroCast.